Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o Oscar, mediador de redação, e a gente está começando agora a nossa orientação acadêmica especial, cujo tema é transporte e desenvolvimento humano. Quando a gente pensa sobre transporte, é interessante a gente pensar como ele está muito presente em nossa vida cotidiana, em nossa experiência urbana. A gente precisa ir à escola, a gente precisa ir à universidade, a gente precisa ir ao trabalho, a gente precisa ir à praia, ao cinema, ao teatro, ao shopping, em nossas horas de lazer. E quase sempre isso é feito através dos vários transportes que estão presentes em nossas cidades, em nosso estado. E como quase todas as pessoas, essa locomoção ela é feita através dos transportes públicos. E por isso é muito importante que a gente pense qual é a qualidade desses transportes que nos são oferecidos, como é a disponibilização que esse transporte ele é oferecido em nossa cidade, que ele é oferecido em nosso estado, porque isso reflete a forma como a nossa cidade, como o nosso estado, ele pensa sobre o deslocamento, sobre o contato entre as várias regiões, entre as várias classes sociais, entre as várias idades, de que forma que há a ligação entre as áreas periféricas e centrais de uma cidade, de um estado. Então, é a partir desses pontos que eu convido vocês a ouvir a ver esse vídeo, e daí a gente pensar sobre algumas questões importantes. Quando a gente pensa sobre a qualidade do transporte público que nos é oferecido, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente geralmente pensa em seus vários problemas, como o preço alto da tarifa, como os vários atrasos, os vários problemas, a violência que é muito presente nesses transportes públicos, assim como a qualidade dos ônibus e dos trens e do metrô que nos é oferecido. E quase sempre a gente vê como esse transporte público é quase sempre muito problemático, principalmente para as áreas mais periféricas da cidade. Aqui a gente vê a notícia que o Rio é a cidade do Brasil em que se perde mais tempo com o transporte, ou seja, as pessoas passam de 2 a 4 horas para chegar aos seus locais de trabalho. Isso é muito presente para uma grande parcela da população, principalmente aquela parcela que mora em áreas mais distantes, onde o transporte ele é mais problemático, onde o transporte ele é mais inacessível e mais caro muitas vezes. A gente pode ver aqui, por exemplo, que os moradores da Baixada são os que mais saem de sua cidade para trabalhar. Mas como é o serviço que é oferecido a eles? A gente sabe que a Baixada sofre com vários problemas, como, por exemplo, a pouca quantidade de opções de transporte e a má qualidade desses serviços e do altos preços que são cobrados. Ou seja, como é esse transporte? Como há uma ligação das cidades da Baixada ao grande centro urbano, que é principalmente o Rio de Janeiro, que é onde a população fluminense quase sempre ele vai arrumar emprego, onde quase sempre eles vão trabalhar. Como é essa ligação? Qual é esse projeto de cidade, qual é esse projeto de metrópole que pensa essa ligação dos seus principais trabalhadores a esses grandes centros urbanos? Por que os grandes centros urbanos, por que os centros comerciais e industriais ficam tão distantes, muitas vezes, da sua população trabalhadora? Isso tudo precisa ser pensado quando a gente pensa em transporte, quando a gente pensa na forma como esse transporte ele nos é oferecido. E somando a esses vários problemas que a gente já conhece, ainda entra o nosso problema mais atual, que é a pandemia do coronavírus, o Covid-19. Esses trabalhadores, esse transporte, esses trabalhadores sofrem ainda mais com essa qualidade do transporte que é oferecido, porque com todo o fechamento que teve e limitações que ocorreram graças à pandemia, quais foram as pessoas que foram mais afetadas? Foram os trabalhadores. E aqui a gente vê, por exemplo, aqui a notícia, que os ônibus do BRT seguem super lotados durante a pandemia. Aqui a gente vê uma foto das pessoas usando máscara, mas cadê o distanciamento necessário para essas pessoas? Aqui a gente vê outras imagens dos vários trabalhadores indo, voltando do seu trabalho e totalmente expostos ao vírus e totalmente expostos à doença. Então, a questão da qualidade ela precisa ser pensada, ela precisa ser
debatida e discutida para poder pensar em novos projetos e novas possibilidades de acesso a esse transporte. E é a partir disso que a gente convida vocês a ler o material feito pelo PVS e a ver esse vídeo que a gente está fazendo, que é para poder pensar essas várias questões, tudo bem? Então é isso. Os meus outros colegas eles vão continuar ainda a falar um pouquinho mais sobre o assunto. Vejam o vídeo até o final, tirem suas dúvidas, tudo bem? Até a próxima. Tchau, tchau. Fala aí, pessoal do PVS, tudo tranquilo? Aqui é o mediador Rafael na área e hoje na orientação acadêmica especial falaremos sobre transporte e o desenvolvimento humano. As máquinas térmicas foram fundamentais para o desenvolvimento tecnológico da humanidade, começando pela Revolução Industrial, a produção de energia e os meios de transporte, que faz parte do assunto da nossa orientação. Basicamente falando, as máquinas térmicas são dispositivos capazes de converter energia térmica em energia mecânica, sendo principalmente utilizadas nas indústrias e nos meios de transporte. Essa energia térmica pode ser produzida pela queima de algum combustível, como por exemplo o carvão, o petróleo e seus derivados. No início do século XIX, as máquinas térmicas passaram a ser utilizadas para locomoção. A primeira locomotiva a vapor transportava mais de 400 pessoas, atingindo velocidades um pouco maiores que 20 km por hora. Também ocorreu um avanço enorme no transporte hidroviário, com a construção de barcos movidos com essa tecnologia. Depois da locomotiva e dos barcos, vieram os carros, sendo o primeiro produzido em 1885, possuindo motor a gasolina. Nesse mesmo ano foi criada a moto e em 1895 o primeiro ônibus. Com a criação das aeronaves, tivemos uma grande revolução, pois com esse meio de transporte é possível percorrer grandes distâncias com menor tempo em relação aos outros meios de transporte. Todos esses transportes contribuem até hoje para o desenvolvimento humano, tanto para o escoamento da produção, seja industrial ou agrícola, quanto na locomoção de pessoas para os mais diversos locais do nosso planeta. Contudo, a grande mobilidade de pessoas pelo planeta, utilizando os mais diversos tipos de veículos, contribui para a propagação de doenças de forma muito acelerada. Um exemplo claro disso é a epidemia que estamos vivenciando. O primeiro caso de Covid-19 foi identificado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Desde então, o vírus se espalhou rapidamente, primeiro no continente asiático e depois para os outros continentes. O primeiro caso do Brasil ocorreu em São Paulo, no mês de fevereiro de 2020. Aqui no Brasil, os meios de transporte são bem precários, geralmente obsoletos e superlotados, o que infelizmente pode contribuir para o aumento dos casos de Covid-19. A orientação para quem utiliza transporte público, seja ônibus, trem e metrô, seja transporte particular compartilhado, como táxi, carros de aplicativo, é bem simples, é só vocês olharem aí na telinha para saber. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e nos vemos em breve. Eu sou o mediador Gabriel Vitor de Matemática, tudo bem com vocês? É um prazer conhecê-los, mesmo que virtualmente, tá bom? Hoje eu estou vindo aqui para falar um pouquinho mais sobre transportes no Rio de Janeiro e dar alguns dados estatísticos sobre o coronavírus, né? Nossos queridos colegas falaram sobre coronavírus, transporte, né? E a gente pode concluir que o transporte é uma bomba de disseminação do coronavírus. Pô, mas por que, GV, que é uma bomba de disseminação? Te explico. Dados comprovam que o coronavírus dura em média 24 horas numa caixa de papelão. Dados comprovam que o coronavírus dura em média 2 a 3 dias no aço. No aço. Se você pensar a construção do seu ônibus, a construção do trem, você vai olhar e vai falar, caraca, aço pra caraca, né? E aí a gente se pergunta, como manter o distanciamento social dentro de um ônibus, dentro de um trem Santa Cruz, 4 horas da tarde? Quando pensamos nos comércios, né, de itens necessários para a nossa sobrevivência, como por exemplo mercados e farmácia,
a maioria dos trabalhadores são trabalhadores que pegam ônibus e trem. Então, pensando nessas duas características que eu acabei de citar, nós podemos perceber que o risco de contaminação ele é absurdamente alto. Não sei se vocês sabem, mas toda hora no jornal falam para vocês sobre curvas. A curva do coronavírus, a curva do coronavírus, a curva do coronavírus. E a gente tem que a curva do coronavírus é uma exponencial. Que se a gente não tomar as medidas corretas, vai crescer muito rápido. Certo, Pipo? Então, quando a gente fala do transporte, do distanciamento, a gente tem que fazer esse link com o risco de contaminação que existe nesse meio. Fechado? Maravilha? Então, ó, pensa no trem, pensa no metrô, pensa no ônibus. Se tivermos a quantidade que estamos habituados, a gente nunca vai sair desse isolamento. Ou vai demorar bastante tempo para isso acontecer. Beleza, people? Tranquilo? Quero só mais deixar um pensamento aqui sobre nossos transportes públicos. Por que o nosso querido trem só vai até a central do Brasil? Por que o trem não liga Japeri até Ipanema? Por quê? A gente pode perceber, Pipo, como já foi citado, que os transportes públicos no Rio de Janeiro, eles são segregadores. Se você mora em Santa Cruz e quer ir à praia, hoje você tem duas opções. Pegue um BRT lotado e vá até a Barra, ou então pegue um trem, desça na central e vá para lá. Pense na quantidade de trabalhadores, até conhecidos seus, que pegam o trem hoje para ir ao trabalho. Quanto tempo eles levam? Repare que, se você tem algum conhecido que trabalha numa farmácia, num supermercado, olha o risco que ele está correndo dentro do transporte público. Então, Pipo, a gente precisa se ligar muito na relação que o coronavírus e o transporte têm um com o outro no nosso cotidiano atual de 2020. Beleza, Pipo? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a mediadora de biologia, Ana Caroline. E dando continuidade um pouquinho aqui, o professor Gabriel começou a falar com vocês em relação à disseminação do coronavírus, né, pelos meios de transporte. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa nova distribuição de algumas doenças, tá, pelo mundo. Então, antes da gente falar sobre isso, eu queria só conceituar aqui com vocês algumas classificações em relação a essas doenças. Então, a gente pode chamar de doenças emergentes aquelas doenças que são novas, né? Aquelas que aparecem, que a gente ainda não tem conhecimento. Ou a gente pode chamar de doenças emergentes, aquelas doenças que antes elas estavam apenas restritas a hospedeiros não humanos, como animais, por exemplo, e aí elas passam a acometer a população humana, ou ainda uma doença que é conhecida, porém ela é restrita numa região e ela passa a atingir uma região ainda não afetada. Então, sempre que eu falo de uma doença nova, seja ela desconhecida ou vinda de um hospedeiro que não é humano ou que passa a atingir uma região onde ela ainda não era prevalente, a gente chama de doença emergente. Já as doenças reemergentes são aquelas doenças que são conhecidas, que já haviam sido controladas e elas voltam, né, a atuar, voltam a acometer as populações. E por último, nós temos as doenças negligenciadas. O que seriam as doenças negligenciadas? São doenças que geralmente estão associadas a populações, né, ou a países com, e aí em desenvolvimento, né, populações de baixa renda, e são chamadas de negligenciadas exatamente por serem deixadas de lado, vamos dizer assim, né, por um baixo interesse governamental, um baixo interesse das indústrias farmacêuticas em combater essas doenças, já que elas são restritas, como eu falei para vocês, a populações de baixa renda ou países em desenvolvimento. Quando a gente fala desse tipo de doença, né, a gente pode falar ainda de doenças endêmicas, por exemplo, que são doenças restritas a uma região, ou doenças que podem ser, então, prevalentes em diversas regiões diferentes. Mas o que vai fazer com que essa distribuição mude, né? E aí, a gente falando dessas doenças emergentes ou reemergentes, algumas
alguns fatores podem levar a uma distribuição geográfica diferente dessas doenças, né? Então, nós temos como as mudanças climáticas podem levar a uma disseminação diferenciada dessas doenças, destruições de nichos ecológicos podem ampliar também a distribuição geográfica de alguns vetores, ou seja, levando à expansão de doenças de uma região para outra. Uma coisa muito importante, que é o que a gente precisa frisar agora, é a relação dos meios de transporte com essa expansão, né, geográfica das doenças. Então, os meios de transporte que possibilitam um transporte rápido, né, e uma migração em massa de pessoas, eles são fontes de disseminação de doenças. A gente tem como exemplo agora bem atual, né, o coronavírus, que começou, né, foi conhecido na China e ele passou a cometer praticamente o planeta inteiro devido exatamente a essas viagens, aos transportes de aviões, de navio, transportes de massa e transportes muito rápidos. Então é uma doença que rapidamente se distribuiu pelo planeta decorrente do desenvolvimento desses transportes, que permitem que diferentes localidades do mundo estejam conectados, né, em apenas algumas horas, alguns minutos, dependendo da distância dessas localidades. Então é muito importante a gente entender não só que o transporte público de uma cidade influencia a disseminação dessa doença nos bairros e nas cidades próximas, como também uma distribuição diferencial, né, mundial dessas doenças, fazendo então que eu tenha doenças emergentes em alguns locais, algumas doenças reemergentes e também doenças negligenciadas que antes eram restritas a uma determinada região e elas podem, por meio também dos transportes, passarem a ter uma distribuição diferenciada em todo o mundo. Então é importante que a gente se atente a essa relação, né, entre transportes e disseminação de doenças de forma mundial, né? Além de todas as questões que já foi falado com o professor Oscar e o Rafael em relação ao histórico dos transportes e os problemas vivenciados pelas populações, mas também é importante que a gente pontue, né, essa distribuição de doenças que também hoje a gente vê o quanto isso impacta a nossa vida, né, a nossa sociedade. Bom, espero que vocês tenham gostado da orientação acadêmica dessa semana. Outras virão. Qualquer dúvida, vocês podem procurar os mediadores do grupo ou então os seus próprios orientadores. Tchau, tchau.